Você já sentiu que aqueles que você mais ama consideram você um estorvo? Que sua própria mãe prefere sua ausência no dia mais importante da família? Eu descobri na véspera do casamento da minha irmã, enquanto olhava os R$ 45.000 que havia transferido para ajudar com os custos. R$ 45.000, gente. O valor de um carro popular inteiro enviado com amor de filha para uma mãe que me via como constrangimento. Era março de 2012. O Brasil vivia os últimos suspiros do governo Lula. A economia ainda sorria para quem sabia trabalhar. E eu, Helena Santos Ferreira, aos 47 anos, finalmente havia conquistado minha independência financeira com uma pequena empresa de consultoria em marketing digital aqui em Ribeirão Preto. Mas sucesso profissional não compra lugar na própria família, como eu descobriria da forma mais cruel possível. Meu iPhone 4, aquela novidade que eu havia comprado para me sentir moderna, tocou às 7 da noite de uma sexta-feira. O nome Mamãe piscava na tela, e meu coração deu aquela aceleradinha que sempre dava quando ela ligava. Mesmo aos 47 anos, eu ainda era aquela menina ansiosa por aprovação. Helena, filha, ela disse com aquela voz doce que eu conhecia desde criança, mas que hoje percebo tinha uma frieza calculada por baixo. Decidi que é melhor você não vir amanhã. Parei de respirar. O casamento da Letícia era no sábado, em menos de 24 horas. Eu tinha roupa escolhida, sapato comprado, presente embrulhado. Como assim, mãe? Sabe como é? Ninguém te quer aqui mesmo, e você só vai causar constrangimento. A família do Marcelo é muito tradicional, e você... Bem, você sempre foi diferente. Melhor assim. Diferente. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Diferente porque trabalhava demais? Diferente porque não tinha marido? Diferente porque não me conformava em ser a filha esquecida? O celular escorregou da minha mão e caiu no sofá da sala. Ali, na casa que eu havia comprado com meu próprio suor, cercada pelos móveis que escolhi, olhando para a tela do meu computador, onde ainda estava aberto o comprovante da transferência bancária para a conta da minha mãe, compreendi uma verdade que me gelou até os ossos. Minha família me via como ATM humano, útil para sacar dinheiro, inconveniente para estar por perto. R$ 45.000. Eu havia economizado cada centavo durante 2 anos. Havia negado férias para mim mesma, comido miojo durante semanas, trabalhado até altas horas para juntar aquele dinheiro que, segundo minha mãe, seria só uma ajudinha para deixar o casamento da Letícia mais bonito. E agora, na véspera, descobria que minha presença era tão indesejada que me excluíam do evento que eu mesmo financiava. Mas sabe o que mais me doeu? Não foi a traição em si. Foi a naturalidade com que ela disse. Como se expulsar uma filha fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eu fosse um móvel fora de lugar que precisava ser removido antes da visita chegar. Naquela noite, algo morreu dentro de mim. A Helena bondosa, a filha dedicada que sempre colocava a família em primeiro lugar. No lugar dela, nasceu uma mulher que eu não conhecia, fria, calculista e com acesso a todos os fornecedores do casamento dos sonhos da filha favorita. Para entender minha história, você precisa conhecer quem eu era antes daquela ligação destruir tudo. Helena Santos Ferreira, filha mais velha de Dona Maria Santos, uma viúva tradicional de Ribeirão Preto que criou 2 filhas sozinha após a morte do meu pai quando eu tinha 15 anos. Sempre fui a filha responsável. Enquanto Letícia brincava com bonecas, eu ajudava minha mãe a pagar as contas. Quando ela quis fazer faculdade de odontologia, curso caro, muito caro para a nossa realidade, eu trabalhei em 3 empregos para ajudar a bancar. Letícia se formou, abriu consultório, casou com um jovem médico e virou a filha perfeita, a princesa da família. Eu segui outro caminho. Fiz administração na universidade pública, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Não tinha tempo para namorados sérios, para a vida social, para ser a filha dócil que minha mãe queria. Fui construindo minha carreira tijolo por tijolo, primeiro como funcionária de empresas, depois montando minha própria consultoria. Em 2012, eu tinha uma vida que parecia invejável por fora. Casa própria num bairro bom de Ribeirão Preto, carro zero, empresa crescendo, clientes fiéis.
Mas por dentro, eu ainda era aquela menina carente de aprovação materna. Por isso, quando minha mãe me procurou em janeiro daquele ano, com lágrimas nos olhos, dizendo que o casamento da Letícia seria simples demais e que sonhava em dar uma festa digna para a filha caçula, meu coração derreteu. Helena, você sempre foi minha filha mais forte, ela disse, me abraçando no sofá da casa dela. Sei que você pode me ajudar a realizar esse sonho. E eu, idiota romântica, acreditei que finalmente havia encontrado uma forma de conquistar o amor da minha mãe. 45 mil reais. 2 anos de economia. Cada real enviado com esperança de que desta vez eu seria vista, valorizada, amada. Durante os meses seguintes, eu participei de algumas decisões do casamento. Sempre por telefone, sempre de longe, sempre como consultora financeira. Nunca como a filha que estava realizando o sonho da família. Minha mãe me ligava para falar dos avanços. O buffet está aprovado. A decoração ficou um sonho. O vestido da Letícia está divino. Eu sorria do outro lado da linha, me sentindo útil, incluída. Que ingênua eu era. Agora percebo que elas me viam como patrocinadora, não como família. O dinheiro era bem-vindo, minha presença não. A ironia amarga da situação era que eu conhecia cada detalhe do casamento. Não só porque havia financiado, mas porque trabalhava com eventos na minha empresa. Sabia exatamente quais fornecedores estavam envolvidos, quanto cada serviço custava, quem dependia de qual pagamento. Informações que, naquela sexta-feira da traição, começaram a fervilhar na minha mente de forma muito perigosa. Antes daquela ligação, eu era uma filha dedicada disfarçada de empresária bem-sucedida. Depois dela, virei uma vingadora disfarçada de vítima conformada. O celular havia caído no sofá, mas a voz da minha mãe ainda ecoava pela sala. Ninguém te quer aqui mesmo. Fiquei ali parada, olhando para o comprovante de transferência na tela do computador, tentando processar o que acabara de acontecer. 45 mil reais transferidos em parcelas ao longo de 2 anos. Janeiro de 2011, 5 mil para começar a organizar. Março, 8 mil para garantir o buffet. Junho, 10 mil para a decoração dos sonhos. E assim por diante, até a última transferência de 2 mil reais feita na semana anterior para os últimos detalhes. Cada transferência feita com amor, acompanhada de mensagens carinhosas. Mamãe, espero que isso ajude a realizar o sonho da Letícia. Fico feliz em poder contribuir para a felicidade da família. Mal posso esperar para ver tudo pronto. Agora, diante da exclusão sumária, essas mensagens pareciam piadas cruéis de mau gosto. Peguei o celular de volta e, com as mãos tremendo, disquei para minha irmã. Talvez houvesse algum mal-entendido. Talvez Letícia não soubesse da decisão da mãe. Talvez ainda houvesse salvação para minha dignidade. Oi, Helena? Ela atendeu com aquela voz doce que havia herdado da mãe. Tudo bem? Letícia, a mamãe acabou de me ligar dizendo que é melhor eu não ir no seu casamento amanhã. Isso é verdade? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que me disse tudo o que eu precisava saber. Helena, sabe como é a família do Marcelo. Eles são meio conservadores. E você? Bem, você chegando sozinha, sem marido, falando de trabalho, pode ser constrangedor. Constrangedor. Minha presença seria constrangedor no casamento que eu financiei. Letícia, você sabe que eu paguei por tudo isso, né? Claro que sei, e sou muito grata. Você sempre foi incrível comigo. Mas entende, né? É o meu dia especial, e eu quero que tudo seja perfeito. Perfeito. E eu, aparentemente, era o defeito que precisava ser removido da foto. Desliguei sem me despedir. Fiquei ali sentada na minha sala, no meu sofá, na minha casa que eu havia conquistado sozinha, e senti uma sensação estranha se espalhando pelo peito. Não era exatamente raiva, não era só tristeza, era algo mais frio, mais perigoso, era clareza. De repente, eu via tudo com uma nitidez assustadora. Anos de ligações carinhosas que sempre terminavam em pedidos de dinheiro. Visitas à casa da minha mãe, onde eu era tolerada, nunca celebrada. Natal e aniversários, onde meus presentes eram aceitos com educação, mas nunca com entusiasmo.
Eu havia sido a filha ATM durante toda a vida. A que pagava as contas, resolvia os problemas, arcava com os custos, mas que não era digna de estar nas fotos da família feliz. Olhei novamente para o comprovante de transferência na tela. R$ 45.000. Era dinheiro suficiente para controlar cada aspecto daquele casamento. E, mais importante, era dinheiro suficiente para destruí-lo. Porque aqui está uma coisa que minha família não sabia sobre mim. Quando você trabalha com marketing e eventos há anos, você aprende que tudo, absolutamente tudo, pode ser desfeito com as palavras certas, nas horas certas, para as pessoas certas. Naquela noite, enquanto minha mãe e minha irmã dormiam tranquilas, preparando-se para o dia perfeito, eu comecei a planejar como transformar o casamento dos sonhos no pesadelo mais educado e devastador que Ribeirão Preto já havia visto. A filha rejeitada havia morrido com aquela ligação. A vingadora havia nascido. A primeira coisa que aprendi no mundo dos negócios é que informação é poder. E naquela sexta-feira à noite, eu tinha acesso a uma informação que minha família desconhecia. Eu conhecia cada fornecedor, cada contrato, cada detalhe do casamento que havia financiado. Acendi meu computador e abri a pasta onde guardava todos os e-mails relacionados ao evento. Durante 2 anos, minha mãe me repassava orçamentos, contratos, números de contato, sempre pedindo minha opinião técnica sobre os valores. Agora eu entendia. Ela não queria minha opinião, queria minha carteira. Mas, sem saber, havia me dado as chaves de tudo. Buffet Sublime, contato direto com Rodrigo, o cerimonialista Floricultura Pétalas de Ouro, Dona Carmen Fotógrafo, Marcos Artístico Som e Iluminação Tecnosound, decoração, festas elegantes, aluguel de mesas e cadeiras, Império Segurança Particular, Ribeirão. Cada nome era acompanhado de número de telefone, e-mail, valor contratado e, o mais importante, as condições de pagamento. Porque, é claro, quem financiava tudo exigia transparência nas transações. Liguei para o meu banco pelo Internet Banking e verifiquei o histórico completo de transferências. Cada pagamento documentado, cada real rastreável. Eu tinha provas de que era eu, Helena Santos Ferreira, quem havia bancado integralmente aquele casamento. Mas informação sem estratégia é inútil. Eu precisava entender exatamente como usar essas cartas na hora certa. Comecei pelo óbvio. Liguei para o Rodrigo, o cerimonialista do Buffet Sublime. Era quase meia-noite, mas pessoas que trabalham com eventos estão acostumadas com ligações de última hora. Alô, Rodrigo? Aqui é Helena Santos, irmã da noiva do casamento de amanhã. Oi, Helena. Tudo pronto para amanhã. Vai ser lindo. Rodrigo, preciso esclarecer uma coisa com você. Você sabe quem fez os pagamentos do evento? Claro, foram feitos da conta da senhora, Helena. Aliás, queria até agradecer pela pontualidade. Hoje em dia é raro clientes tão organizados. Pronto. Confirmação oficial de que eu era a contratante real, não minha mãe. Rodrigo, preciso perguntar uma coisa delicada. Se houvesse algum problema de última hora, digamos, se eu quisesse cancelar alguns serviços, como funcionaria? Silêncio. Helena, o casamento é amanhã. Qualquer cancelamento agora seria complicado. Entendo. Mas, hipoteticamente, se a pessoa que pagou tudo quisesse fazer alterações? Bem, legalmente, quem contrata tem direito de alterar. Mas seria muito estranho fazer isso na véspera. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Desliguei e sorri pela primeira vez desde aquela ligação maldita. Eu tinha poder, eu tinha provas, e eu tinha razão legal do meu lado. Durante as próximas 2 horas, fiz uma pesquisa minuciosa sobre cada fornecedor, horários de funcionamento, políticas de cancelamento, dependências entre serviços. Descobri, por exemplo, que a decoração dependia da entrega das mesas pela manhã, que o buffet só montava a estrutura se a decoração estivesse pronta, que o fotógrafo chegaria 2 horas antes da cerimônia. Cada peça do quebra-cabeça tinha seu lugar, e eu estava começando a ver como desmontá-lo de forma elegante. Enquanto organizava as informações, memórias antigas começaram a fazer sentido de uma forma dolorosa. Lembrei-me do Natal de 2010, quando levei um anel de ouro para minha mãe.
3 meses de salário economizados. Ela agradeceu educadamente, guardou na gaveta e passamos o resto da noite ouvindo sobre os presentes que Letícia havia dado. Um perfume importado, uma blusa, coisas simples, mas escolhidas com carinho. Lembrei-me do aniversário de 60 anos da minha mãe, em 2011, quando organizei uma festa surpresa na casa dela, convidei todos os vizinhos, encomendei bolo especial. Ela sorriu para as fotos, mas durante toda a festa comentou como a Letícia teria organizado algo mais íntimo, mais familiar. Cada memória era uma pequena traição que eu havia engolido, justificado, perdoado. Mamãe está cansada. Mamãe não entende meu trabalho. Mamãe tem personalidade difícil, sempre arrumando desculpas para o que agora eu via claramente. Eu nunca havia sido a filha desejada. Mas o que mais me machucou foi lembrar de uma conversa que tive com Letícia em dezembro de 2011. Ela havia me ligado, chorando, contando que o noivo queria um casamento simples, mas que ela sonhava com algo maior. Helena, você que entende de organização, me ajuda? Não sei como vou conseguir pagar tudo que eu quero. E eu, irmã dedicada, ofereci minha ajuda financeira na mesma hora. Não se preocupa, Letícia. Vou te ajudar a realizar esse sonho. Agora eu percebia a armadilha. Elas haviam me usado desde o início. O plano nunca foi me incluir, foi me usar. E quando minha utilidade terminou, quando o dinheiro estava pago e o evento garantido, me descartaram como um móvel velho. A revelação mais amarga veio quando me lembrei de uma conversa de telefone que escutei sem querer, uns 3 meses atrás. Minha mãe estava falando com uma vizinha. A Helena é uma menina esforçada, mas não tem jeito para casamento, sabe? Muito independente, muito masculina. A Letícia, sim. Essa nasceu para ser esposa e mãe. Na época, engoli o comentário. Agora, eu via a conexão. Eu não servia para estar na festa porque não me encaixava na imagem de família perfeita que elas queriam projetar. A filha solteira, empresária, masculina, estragaria a estética da cerimônia. Fui à cozinha buscar um copo d'água e me olhei no reflexo da janela. Aos 47 anos, eu era uma mulher bem-sucedida, independente, que havia construído uma vida sólida sozinha. Mas para minha família, eu era o defeito que precisava ser escondido. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se elas queriam me tratar como inexistente, eu iria me tornar invisível. Mas uma invisibilidade poderosa, que controlaria cada movimento daquele casamento dos bastidores. Às 3 da manhã daquela sexta-feira, uma Helena diferente estava sentada na frente do computador. Não era mais a filha rejeitada chorando pela exclusão. Era uma estrategista calculando cada movimento. A primeira fase do plano era simples, fingir aceitação total. Liguei para minha mãe. Alô? Ela atendeu sonolenta. Oi, mamãe. Desculpa ligar tarde, mas não consegui dormir pensando na nossa conversa. Ah, Helena, você entendeu, né, filha? É pelo bem de todos. Entendi perfeitamente, mamãe. E você tem razão. Eu só ia atrapalhar mesmo. Quero que o dia da Letícia seja perfeito. O alívio na voz dela foi audível. Que bom, filha. Sabia que você ia compreender. Claro. Inclusive, quero contribuir mais. Vou transferir mais R$ 2.000 amanhã de manhã para vocês, para qualquer emergência de última hora. O importante é que tudo seja perfeito para a Letícia. Ai, Helena, você é um anjo. A Letícia tem sorte de ter uma irmã como você. Uma irmã que elas não queriam por perto, mas cuja carteira era sempre bem-vinda. Desliguei e sorri. A primeira peça estava posicionada. Minha mãe dormia tranquila, achando que havia resolvido o problema Helena e ainda ganhado dinheiro extra. Em seguida, elaborei o cronograma da vingança. Nada de violência, nada de escândalo vulgar. Seria uma operação cirúrgica, precisa, elegante. O tipo de vingança que deixa a vítima sem saber exatamente o que aconteceu, mas com a certeza de que foi completamente humilhada. O plano era baseado numa verdade simples. Em eventos de grande porte, tudo depende de sincronização. Remove uma peça no momento certo e todo o castelo de cartas desaba. Fase 1. Sábado, 6 horas da manhã.
Ligação para a floricultura cancelando, por problemas familiares. Fase 2. 8 horas da manhã. Cancelamento da decoração, alegando mudança de planos da família. Fase 3. 10 horas da manhã. Cancelamento do serviço de som, devido a complicações financeiras. Fase 4. 12 horas. Chegada surpresa no local do evento, com todos os comprovantes de pagamento. Cada cancelamento seria feito com educação, explicações vagas e a garantia de que eu arcaria com qualquer multa. Afinal, eu era quem havia contratado tudo. O cronograma garantia que elas só descobririam os problemas quando já fosse tarde demais para resolver. E quando chegassem ao desespero, eu apareceria como a salvação, mediante, é claro, o devido reconhecimento público do meu papel na festa. Mas a parte mais elegante do plano era que eu não estava fazendo nada tecnicamente errado. Era meu dinheiro, meus contratos, meu direito de cancelar. Se minha família tinha vergonha da minha presença, pelo menos aprenderia a respeitar minha ausência. Às 4 da manhã, imprimi todos os comprovantes de pagamento e os organizei numa pasta elegante. Se ia haver confronto, eu estaria armada com fatos. Às 5 da manhã, me deitei para tentar dormir algumas horas, mas o sono não veio. Em vez disso, veio uma sensação estranha, quase prazerosa. Pela primeira vez na vida, eu não estava correndo atrás da aprovação da minha família. Estava no controle. A Helena submissa havia morrido naquela ligação de telefone. A mulher que acordaria no sábado era alguém completamente novo, uma vingadora paciente, armada com dados bancários e sede de justiça. O casamento dos sonhos da Letícia estava prestes a se tornar um pesadelo educado, e eu seria a única pessoa no mundo que poderia salvá-lo. Se elas me quisessem de volta, seria nos meus termos. O sábado amanheceu com aquele sol característico de março em Ribeirão Preto, forte, quente, prometendo um dia perfeito para casamentos. Irônico, não acham? Acordei às 6 da manhã com uma clareza mental que não sentia há anos. Não havia nervosismo, não havia dúvida. Apenas uma serenidade fria que me assustaria se eu parasse para pensar nela. A primeira ligação foi para Dona Carmen, da floricultura Pétalas de Ouro. Escolhi ela estrategicamente. Flores são essenciais, mas não fatais. Um teste perfeito para avaliar como meu plano funcionaria na prática. Dona Carmen, bom dia, aqui é Helena Santos, sobre o casamento da minha irmã hoje à tarde. Ah, bom dia, querida. Tudo pronto aqui. As flores estão lindíssimas. Que horas vocês querem a entrega? Então, Dona Carmen, infelizmente vou precisar cancelar o serviço. Silêncio. Cancelar? Hoje? Mas o casamento é daqui a pouco. Tivemos alguns problemas familiares inesperados. Claro que vou arcar com toda a multa contratual, não se preocupe. Pode até ficar com as flores para outro evento. Mas, senhora Helena, isso vai deixar o casamento sem decoração floral. Eu sei, Dona Carmen. É uma situação muito triste mesmo. A voz dela ficou quase desesperada. A senhora tem certeza? Posso fazer um desconto? Podemos conversar? Não, obrigada. Já tomei minha decisão. Vou passar aí na segunda-feira para acertar os valores da multa. Desliguei e marquei na minha lista. Flores, cancelado às 6h15. A primeira peça havia caído do tabuleiro. Esperei exatamente 1 hora e 45 minutos antes da próxima ligação. Tempo suficiente para que a notícia chegasse aos outros fornecedores, porque em cidades do interior, todo mundo conhece todo mundo, mas não tempo suficiente para minha família reagir. 8 horas em ponto. Decoração, festas elegantes. Senhor Paulo, Helena Santos. Preciso cancelar a decoração do casamento hoje. Desta vez a reação foi mais calculada. Senhora Helena, acabei de falar com a Dona Carmen das Flores. Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Inteligente. Problemas de família, Senhor Paulo. Questões delicadas que prefiro não detalhar. Senhora, com todo respeito, isso vai inviabilizar o evento. Sem decoração e sem flores, entendo perfeitamente, mas é uma decisão irrevogável. E se eu fizesse um preço especial? Metade do valor? Por um segundo, quase senti pena dele. Quase. Obrigada pela oferta, mas não é questão de dinheiro. Desliguei e sorri.
2 peças fora do tabuleiro, e o dia mal havia começado. Às 8h15, meu celular tocou. Mamãe, na tela. Alô? Helena? Aconteceu uma coisa estranha. A floricultura ligou dizendo que você cancelou as flores. A voz dela tinha um tom de pânico mal disfarçado. Era música para meus ouvidos. Cancelei mesmo, mãe. Como assim cancelou? Por quê? Ora, mãe, se eu não vou estar no casamento, não faz sentido eu pagar pelas flores, não é? Helena, não entendi. Você pode não estar presente, mas o dinheiro já foi dado. A festa tem que acontecer. Pronto. A máscara havia caído. Ela não estava preocupada comigo. Estava preocupada com o dinheiro. Mamãe, quem contrata tem o direito de cancelar. Simples assim. Mas, filha, pensa na sua irmã. Ela vai ficar devastada. A mesma irmã que achou que minha presença seria constrangimento? Imagino que ela prefira um casamento simples a um casamento com minha presença inconveniente. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração estava batendo forte, mas não de nervoso. Era adrenalina pura. Pela primeira vez na vida, eu estava no controle da dinâmica familiar. Às 9 da manhã, fiz a ligação mais arriscada do dia. Tecnosound, o serviço de som e iluminação. Carlos, Helena Santos, preciso cancelar o som para o casamento hoje. Dona Helena, a senhora está sabendo que nosso equipamento já está sendo carregado para o local, né? Estou. E que a multa por cancelamento de última hora é de 50% do valor? Podem ser 100% se for necessário, Carlos. Silêncio. Depois uma pergunta que me surpreendeu. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? A senhora brigou com a família? A pergunta me pegou desprevenida. Carlos era um homem simples, trabalhador, que provavelmente via muito drama familiar no seu ramo. Digamos que descobri algumas coisas sobre minha família que me fizeram repensar minhas prioridades. Entendo. Olha, dona Helena, vou cancelar porque a senhora sempre foi muito correta comigo nos pagamentos. Mas posso dar um conselho? Família é complicado, mas é só o que a gente tem. Obrigada, Carlos, mas às vezes é melhor não ter nada do que ter algo que nos machuca. Desliguei me sentindo estranhamente tocada pela preocupação genuína dele. Por um momento, questionei se não estava indo longe demais. Depois lembrei da frase da minha mãe. Ninguém te quer aqui mesmo. A dúvida passou. Às 9h15, nova ligação da minha mãe. Desta vez, eu não atendi. Às 9h20, Letícia ligou. Também não atendi. Às 9h25, minha mãe novamente. Ignorei. Era importante que elas se desesperassem um pouco. Que sentissem na pele o que significava ser ignorada por quem ama. Às 10 horas, finalmente atendi uma ligação de Letícia. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A voz da minha irmã caçula estava embargada. Pela primeira vez em anos, ela precisava de mim. Oi, Letícia, como vai a preparação para o seu dia perfeito? Helena, por favor, não faz isso comigo. É o meu casamento. E eu sei bem o quanto esse casamento custou. Pode deixar. Helena, eu sei que você está chateada por não vir, mas não pode estragar meu dia por causa disso. Estragar. Como se minha dor fosse birra de criança. Letícia, você realmente acha que é só isso? Que estou fazendo isso porque estou chateada por não ser convidada? Não é? A inocência na pergunta dela me fez rir. Uma risada seca, sem humor. Letícia, você tem 28 anos. Pensa um pouquinho. Quem financiou seu casamento inteiro? Quem sempre ajudou nossa família quando precisou? E quem, depois de 2 anos pagando tudo, foi tratada como um móvel inconveniente que tinha que ser removido da sala antes da visita chegar? Silêncio. Helena. Não, Letícia. Agora você escuta. Eu paguei por esse casamento esperando ser tratada como família. Se não posso ter o respeito de estar presente, pelo menos vou ter o respeito de decidir como meu dinheiro é usado. Mas eu não sabia que a mamãe ia... Claro que sabia. Você concordou. Você achou constrangedor ter uma irmã solteira no seu casamento dos sonhos. Não foi bem assim. Foi exatamente assim, Letícia. E agora vocês vão ter que encontrar uma forma de fazer um casamento sem dinheiro, sem flores, sem decoração, sem som. Ou vocês vão ter que me pedir educadamente para voltar atrás. Desliguei sentindo uma mistura estranha de poder e tristeza.
O poder vinha de finalmente estar no controle. A tristeza vinha de constatar que havia chegado a esse ponto. Às 10h30, o telefone tocou sem parar. Mamãe, Letícia, números que eu não conhecia, provavelmente outros familiares que foram convocados para me convencer. Deixei todos chamarem até a caixa postal. Às 11h, tomei um banho demorado, escolhi uma roupa elegante, um vestido azul marinho que realçava minha silhueta e fui ao salão de beleza. Tinha a hora marcada desde a semana anterior. Afinal, se ia haver confronto, eu estaria impecável. Nossa, Helena, você está radiante hoje, comentou Cidinha, a manicure. Ansiosidade do casamento da sua irmã? Algo assim, respondi, observando minha imagem no espelho. Eu realmente estava diferente. Havia uma firmeza no meu olhar que não existia antes. Enquanto fazia as unhas, meu celular vibrava constantemente. Mensagens de WhatsApp, ligações perdidas, SMS. Era quase hipnótico assistir ao desespero crescente da minha família através das notificações no celular. 11h15. Mamãe. Helena, pelo amor de Deus, me liga de volta. 11h20. Letícia. Helena, eu te imploro, vamos conversar. 11h25. Número desconhecido. Helena, aqui é tia Neuza. Sua mãe me contou o que está acontecendo. Não faz isso com a menina. 11h30. Mamãe. Helena, eu posso explicar tudo. Ah, agora ela podia explicar. Depois de 47 anos, minha mãe finalmente queria explicar sua preferência pela filha caçula. Às 12h, saí do salão com cabelo e unhas perfeitos. Era a hora da fase final do plano. Liguei para o Rodrigo do buffet. Rodrigo? Helena? Como está correndo a montagem? Helena? Que bom que ligou. Está tudo meio confuso aqui. Os outros fornecedores cancelaram, mas nós estamos mantendo nossa parte do acordo. O que está acontecendo? Mudança de planos familiares, Rodrigo. Diga uma coisa, vocês podem manter só o básico? Mesa, cadeiras, um lanche simples? Posso, mas vai ficar bem diferente do que foi planejado. Perfeito, é exatamente isso que eu quero. Helena, posso ser sincero? Em 20 anos organizando eventos, nunca vi uma situação como essa. Sua família parece desesperada. Imagino. E eles entraram em contato com você? Sua mãe ligou 3 vezes. Está oferecendo pagar em dobro para eu ignorar seu cancelamento. Interessante. Minha mãe estava disposta a pagar em dobro com o dinheiro que não tinha para manter um casamento que ela não podia bancar. E você pretende aceitar? Helena, legalmente, você é minha contratante. Não posso ignorar suas instruções. Muito profissional da sua parte, Rodrigo. Vou me lembrar disso em futuras recomendações. Helena, posso perguntar uma coisa? Você vai aparecer hoje? A pergunta me fez sorrir. Ah, Rodrigo, eu não perderia esse casamento por nada no mundo. À 1h, estacionei meu carro a 3 quarteirões do buffet. Queria observar a movimentação antes de fazer minha entrada triunfal. De longe, pude ver a correria. Carros chegando e saindo, pessoas gesticulando, um movimento frenético que contrastava com a tranquilidade habitual de um sábado de casamento. Rodrigo estava na porta, falando ao telefone com uma expressão preocupada. 2 funcionários carregavam mesas básicas, bem diferentes das mesas elegantes que haviam sido originalmente encomendadas. Não havia nem sinal das flores que deveriam estar decorando a entrada. Às 13h15, vi o carro da minha mãe chegando. Ela desceu apressada, ainda com rolos no cabelo, visivelmente nervosa. Logo atrás, o carro do noivo com Letícia. Minha irmã saiu usando roupão por cima do vestido de noiva, chorando. Era o caos que eu havia orquestrado com precisão cirúrgica. Observei por mais 15 minutos. Vi tia Neuza chegando, prima Sônia, vários parentes que foram convocados para a Operação Salvamento do Casamento. Todos gesticulando, todos falando alto, todos sem saber exatamente o que fazer. Era a hora. Peguei a pasta com todos os comprovantes de pagamento, conferi minha aparência no retrovisor, perfeita, e caminhei com passos firmes em direção ao buffet. Rodrigo me viu primeiro. Helena, ainda bem que você veio! O som da minha voz fez todas as cabeças se virarem. Minha mãe palideceu. Letícia parou de chorar por um segundo.
só para recomeçar em seguida. O noivo, Marcelo, me olhou com uma expressão entre confusão e alívio. Boa tarde, família. Cumprimentei com um sorriso sereno. Helena! Minha mãe correu na minha direção. Filha, que bom que você veio. Podemos resolver tudo isso. Claro que podemos, mamãe. Vim exatamente para isso. Abri a pasta e mostrei os comprovantes organizados. Estas são todas as transferências que fiz nos últimos 2 anos para custear este evento. R$ 45 mil para ser exata. O silêncio foi absoluto. Rodrigo, continuei dirigindo-me ao cerimonialista. Pode confirmar para todos aqui quem é a contratante oficial dos seus serviços? A senhora, Helena. Obrigada. Virei-me para minha família. Agora que esclarecemos quem paga as contas aqui, podemos ter uma conversa civilizada sobre os próximos passos. Minha mãe tentou me abraçar. Helena, filha, houve um mal-entendido. Dei um passo para trás. Não houve mal-entendido nenhum, mamãe. Ontem você me disse claramente que ninguém me queria aqui. Hoje, aparentemente, todo mundo me quer. A diferença é que agora vocês sabem quem controla a festa. Letícia se aproximou, com os olhos vermelhos. Helena, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim. Não queria que fosse como, Letícia. Não queria me excluir ou não queria que eu tivesse poder para reagir. Era a hora da verdade. A hora de descobrir se minha família era capaz de crescer ou se eu estava destinada a cortar os laços para sempre. O silêncio no pátio do buffet era constrangedor. 15 pessoas da família Santos paradas em semicírculo, todas olhando para mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. E talvez eu fosse mesmo. Bem, disse, ajustando a pasta debaixo do braço. Já que estamos todos aqui, vamos esclarecer algumas coisas. Rodrigo, sempre profissional, se aproximou. Helena, o que a senhora gostaria que eu fizesse? Os convidados começam a chegar em 2 horas. Rodrigo, você pode nos dar uns minutos em particular? Questões de família para resolver. Claro. Vou estar no escritório se precisarem de mim. Quando ele se afastou, me virei para minha mãe. Mamãe, a senhora tem uma última chance de ser honesta comigo. Por que me excluíram do casamento? Ela olhou para os lados, claramente desconfortável com a audiência. Helena, não é lugar para discutir isso. Pelo contrário, é exatamente o lugar, na frente de toda a família que vai testemunhar sua resposta. Minha mãe respirou fundo. Helena, você sabe que sempre te amei. Isso não é resposta. Por que me excluíram? A família do Marcelo é muito tradicional. Eles não entenderiam uma mulher solteira de 47 anos. Mulher solteira, repeti devagar. Essa é a vergonha que eu represento para vocês? Tia Neuza tentou intervir. Helena, não é isso, não é? Olhei para cada rosto ao meu redor. Então me expliquem. O que há de tão constrangedor em mim que justifica me excluir do casamento que eu financiei? Letícia finalmente falou, com a voz embargada. Helena, você é muito intensa. Você trabalha demais, fala de negócios o tempo todo, não tem filhos para conversar com as outras mães. Entendi. Sou constrangedora porque construí uma carreira de sucesso em vez de me casar e ter filhos. Não é isso, protestou minha mãe. Então é o quê? Marcelo, o noivo que havia ficado quieto até então, se manifestou. Helena, com todo respeito, minha família é conservadora. Eles esperavam uma família mais tradicional. Ali estava, a verdade nua e crua. Eu não me encaixava no molde de família perfeita que eles queriam exibir. Obrigada pela honestidade, Marcelo, disse, sentindo uma calma estranha. Agora vocês vão descobrir o que acontece quando excluem quem paga as contas. Abri a pasta e retirei todos os comprovantes, espalhando-os sobre uma mesa próxima como cartas de baralho. Rodrigo, chamei. Ele apareceu rapidamente. Sim, senhora. Por favor, confirme para todos aqui os valores que foram pagos pelos seus serviços. Ele olhou desconfortável para a família, depois para mim. Foram R$ 15 mil pelo buffet completo. E quem fez esses pagamentos? A senhora, Helena, em 3 parcelas. Peguei os comprovantes correspondentes e os mostrei para todos. R$ 15 mil do buffet, pagos por mim. A seguir, liguei para Dona Carmen da Floricultura, colocando no viva voz. Dona Carmen, Helena Santos.
Pode confirmar para minha família quanto foi pago pelas flores e quem fez o pagamento? Foram 8.000 reais, pagos pela senhora em 2 parcelas. Obrigada, dona Carmen. Fiz o mesmo com a decoração, com o som, com o fotógrafo. Cada fornecedor confirmava a mesma coisa. Eu havia pagado tudo. Quando terminei, o silêncio era sepulcral. Mesmo as crianças presentes haviam parado de brincar. 45.000 reais, anunciei. 2 anos economizando cada centavo. 2 anos acreditando que estava investindo na felicidade da minha família. Minha mãe tentou falar. Helena, nós somos muito gratas. Gratas? Ri alto. Mamãe, gratidão não é me excluir da festa que eu paguei. Letícia se aproximou. Helena, eu não sabia que você tinha pago tudo. Claro que sabia, Letícia. Você recebia os comprovantes por e-mail. Você sabia exatamente quem estava bancando seu sonho de princesa. Mas eu pensei... Você pensou o quê? Que o dinheiro vinha do Espírito Santo? O noivo tentou mediar. Helena, podemos resolver isso. Você pode ficar, claro que pode. Ah, agora eu posso ficar? Olhei para ele com interesse. E o que mudou, Marcelo? Sua família conservadora de repente ficou liberal? Ele engoliu seco. Bem, as circunstâncias são diferentes. As circunstâncias são que agora vocês sabem que sem mim não há festa, não é isso? Silêncio confirmou minha suspeita. Perfeito. Então vamos deixar uma coisa clara. Vocês não me querem aqui por quem eu sou. Vocês me querem aqui pelo que eu pago. É isso? Ninguém respondeu, mas não precisava. A resposta estava estampada em cada rosto constrangido. Olhei para o relógio. 14h30. Em 1 hora, os convidados começariam a chegar. Bem, disse guardando os comprovantes de volta na pasta. Agora vocês têm uma escolha. Todas as cabeças se ergueram esperançosas. Opção número 1. Vocês reconhecem publicamente na frente de todos os convidados que eu financiei este casamento inteiro. Fazem um discurso agradecendo minha generosidade e me colocam na mesa principal, ao lado da família do noivo. Minha mãe palideceu. Helena. Ou opção número 2. Vocês continuam me tratando como constrangimento e eu mantenho todos os cancelamentos. Vocês fazem o casamento com pão de açúcar e refrigerante que conseguirem comprar no supermercado. Helena, isso é chantagem, protestou prima Sônia. Não, Sônia, chantagem é me excluir depois de pagar por tudo. Isso é justiça. Letícia começou a chorar novamente. Helena, por favor, não estraga meu casamento. Eu não estou estragando nada, Letícia. Estou apenas exercendo meu direito de decidir como meu dinheiro é usado. Mas você é minha irmã. Exato. Eu sou sua irmã. E ontem vocês decidiram que irmãs podem ser excluídas se forem constrangedoras. Hoje eu decidi que irmãs também podem retirar o financiamento se forem desrespeitadas. Marcelo sussurrou algo no ouvido de Letícia. Ela assentiu, se aproximou de mim. Helena, se você restabelecer tudo, nós faremos o discurso que você quer. Ah, agora vocês farão. Sorri. E por que eu deveria acreditar nisso? Porque somos família. A palavra família ecoou no ar como uma piada de mau gosto. Família, Letícia, não exclui família. Família não sente vergonha de família. Família não usa família como caixa eletrônico. Peguei meu celular. Sabem o que vou fazer? Vou ligar para todos os fornecedores e restabelecer tudo. Não por vocês, mas pelos convidados que não têm culpa dessa vergonha. O alívio nos rostos foi palpável. Mas, continuei, com uma condição não negociável. Todos paralisaram. Eu vou fazer um discurso, na frente de todos os convidados, sobre família, sobre gratidão, sobre respeito, e vocês vão ouvir tudo em silêncio. Minha mãe engoliu seco. Que tipo de discurso? O tipo que conta a verdade sobre quem financiou este casamento e por que estive ausente durante a manhã. O terror nos olhos dela me deu uma satisfação sombria que não deveria ter sido tão prazerosa. É isso ou é nada, finalizei. Decidam agora. Minha família olhou uns para os outros, pesando as opções. Eu esperei pacientemente, saboreando cada segundo de poder que nunca havia experimentado antes. Finalmente, minha mãe assentiu. Está bem, Helena. Pode fazer seu discurso. Sorri e comecei a discar para os fornecedores. O casamento dos sonhos da Letícia ia acontecer.
mas seria exatamente nos meus termos. As 2 horas seguintes foram um borrão de ligações telefônicas, fornecedores correndo contra o tempo e uma família inteira fingindo normalidade enquanto o mundo desabava por dentro. Eu orquestrei tudo com a precisão de uma maestrina, controlando uma sinfonia de desespero. Dona Carmen chegou às pressas com um caminhão de flores, visivelmente irritada, mas profissional. Dona Helena, nunca mais faço isso na minha vida. Meu coração não aguenta. Senhor Paulo da decoração montou tudo em tempo recorde, suando em bicas, mas cumprindo o contrato. O Carlos do som instalou os equipamentos com uma eficiência impressionante, embora tenha me olhado com uma expressão que misturava admiração e receio. E eu? Eu estava sentada numa cadeira no cantinho, observando toda aquela correria que eu havia provocado com um simples movimento de dedos no celular. Pela primeira vez na vida, eu entendia o que significava ter poder real sobre as pessoas que me cercavam. O casamento aconteceu. Letícia desceu o corredor em seu vestido de princesa chorando, mas não de emoção, de alívio por ainda ter uma cerimônia para descer. Marcelo a esperava no altar com um sorriso tenso, claramente ainda processando o que havia acontecido naquela tarde. Minha mãe, impecável em seu vestido azul claro, cumprimentava os convidados com uma cordialidade forçada. Mas eu notei os tremores em suas mãos quando ela pegava o copo d'água, a forma como ela evitava meu olhar durante toda a cerimônia. Eu estava sentada na mesa principal, exatamente onde deveria estar desde o início. Ao meu lado, a família conservadora do Marcelo me tratava com uma cortesia respeitosa. Afinal, depois do discurso que eu faria, eles saberiam exatamente quem eu era. Durante o jantar, observei cada detalhe que meu dinheiro havia proporcionado. O salmão grelhado que custou uma fortuna, o vinho importado que eu havia insistido em incluir no menu, a decoração elegante que transformava o salão simples em algo digno de revista. Tudo estava perfeito, exatamente como eu havia planejado 2 anos atrás. Mas algo estranho acontecia comigo. Em vez de sentir satisfação, eu sentia uma espécie de vazio, uma frieza que não conseguia identificar se era boa ou ruim. Quando chegou a hora dos discursos, Rodrigo me chamou ao microfone. O salão inteiro se virou para mim, cerca de 150 pessoas que não faziam ideia do drama que havia se desenrolado horas antes. Boa noite, comecei, com a voz firme. Para quem não me conhece, eu sou Helena Santos Ferreira, irmã mais velha da noiva. Aplausos educados. Letícia me olhava com uma expressão entre terror e súplica. Quero falar sobre família, continuei. Sobre o que significa amar alguém, apoiar alguém e incluir alguém. O silêncio no salão era absoluto. Durante 2 anos, tive o privilégio de contribuir financeiramente para que este casamento acontecesse. R$ 45.000. Cada centavo dado com amor, na esperança de ver minha irmã caçula realizando seu sonho. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. As pessoas olhavam para Letícia, depois para mim, tentando entender onde eu queria chegar. Mas durante essas 2 horas que antecederam a cerimônia, aprendi uma lição valiosa sobre família. Aprendi que às vezes aqueles que mais amamos são os que menos nos valorizam. Aprendi que generosidade pode ser confundida com obrigação. E aprendi que às vezes é preciso tomar atitudes drásticas para ser ouvida. Minha mãe havia palidecido completamente. Tia Neuza me olhava com uma expressão de pânico. Por pouco este casamento não aconteceu hoje. Não por falta de amor, mas por falta de respeito. Felizmente, conseguimos resolver nossos mal-entendidos familiares. Fiz uma pausa dramática, saboreando o desconforto visível da minha família. Quero desejar toda a felicidade aos noivos. Que vocês construam uma família baseada no respeito mútuo, na inclusão e no reconhecimento do valor de cada membro. Que vocês nunca excluam quem amam por vergonha ou conveniência. Quando terminei, o aplauso foi misto. Alguns aplaudiam com entusiasmo, outros com confusão, e minha família com a cara de quem havia engolido vidro moído. Voltei para minha cadeira sentindo algo que nunca havia experimentado, a satisfação sombria da vingança cumprida. Mas também algo mais perturbador,
A consciência de que eu havia mudado irreversivelmente. A Helena bondosa e tolerante havia morrido naquela tarde. No lugar dela, nascera uma mulher que eu não tinha certeza se respeitava ou temia. O casamento terminou às 2 da manhã. Eu fui uma das últimas a sair, observando a desmontagem do evento que havia custado tanto dinheiro quanto lágrimas. Rodrigo se aproximou de mim, enquanto eu assinava os últimos papéis. Helena, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Valeu a pena? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei ao redor, o salão sendo desmontado, minha família evitando me olhar nos olhos, os últimos convidados saindo com expressões confusas após meu discurso. Ainda não sei, respondi com honestidade que me surpreendeu. Posso dar um conselho não solicitado? Assenti. Em 20 anos fazendo casamentos, já vi muita família se destruir por orgulho. Vingança pode ser doce na hora, mas deixa um gosto amargo depois. E se a vingança for justa? Aí é que mora o perigo, ele disse, guardando seus papéis. Quando a vingança é justa, a gente não sente remorso. E sem remorso, a gente pode ir longe demais sem perceber. Dirigindo para casa naquela madrugada, as palavras de Rodrigo ecoavam na minha cabeça. Eu havia conseguido exatamente o que queria: respeito, reconhecimento, vitória. Mas o preço havia sido transformar o casamento da minha irmã num campo de batalha psicológico. Será que eu havia ido longe demais? Nos dias seguintes, a resposta veio através do silêncio. Minha mãe não ligou para agradecer, como sempre fazia após eventos familiares. Letícia não me mandou fotos da lua de mel. Tia Neuza, que sempre me incluía nas mensagens de família no WhatsApp, parou de me adicionar nos grupos. O que eu havia conquistado? Respeito através do medo. Reconhecimento através da chantagem. Inclusão através da força. 3 semanas depois do casamento, Letícia me ligou. Helena, podemos conversar? Encontramos num café neutro, longe da família. Ela estava visivelmente desconfortável, mexendo no açúcar do café sem parar. Quero que você saiba que entendi sua raiva, ela começou. E que você estava certa. Nós te tratamos mal. E eu queria saber se podemos voltar ao normal. Normal. Como se fosse possível voltar ao normal depois de tudo que havia acontecido. Letícia, qual é o seu conceito de normal? Como era antes? Você ajudando quando a gente precisa, vindo nos aniversários, sendo nossa irmã? Ali estava. Ela queria voltar ao status quo anterior. Eu como a filha útil e silenciosa, elas como as princesas da família. E o respeito, Letícia? E o reconhecimento? E a garantia de que nunca mais serei excluída por ser constrangedora? Helena, você sabe que a gente te ama. Amar não é o suficiente, Letícia. Eu preciso ser respeitada. Mas você conseguiu isso no casamento. Todo mundo viu que você pagou tudo, todo mundo te respeitou. Através do medo, Letícia. Não é assim que eu quero ser respeitada. Ela suspirou. Então como? Não sei se é possível. Respondi com uma tristeza que me surpreendeu. Acho que quebramos algo que não pode ser consertado. Saí daquele café sabendo que havia vencido a batalha, mas perdido a guerra. Eu havia forçado minha família a me respeitar, mas havia destruído a possibilidade de ser amada genuinamente. Hoje, 13 anos depois, moro sozinha em minha casa bonita, dirijo minha empresa próspera, tenho uma vida confortável. Minha família me trata com uma cortesia respeitosa, mas distante. Sou convidada para os eventos, sou consultada sobre decisões importantes, sou reconhecida como a filha bem-sucedida. Mas nunca mais fui a irmã querida, a filha amada, a pessoa que eles procuram quando querem carinho ao invés de dinheiro. E sabe qual é a parte mais perturbadora de toda essa história? Eu não me arrependo. Prefiro ser respeitada e solitária do que amada e desrespeitada. Prefiro minha dignidade intacta a meu coração partido. Prefiro ser temida por minha família do que ignorada por ela. Isso faz de mim uma pessoa melhor ou pior? Não sei. Talvez faça de mim apenas uma pessoa mais honesta sobre o que estou disposta a aceitar em troca de afeto. Se você chegou até aqui na minha história, talvez esteja se perguntando se deveria fazer o mesmo. Se deveria revidar quando for desrespeitado. Se deveria usar seu poder para forçar reconhecimento. Minha resposta é simples. Só você pode decidir o preço que está disposto a pagar pela sua dignidade.
Eu paguei com a inocência dos meus relacionamentos familiares. Ganhei respeito, mas perdi intimidade. Conquistei poder, mas perdi espontaneidade. Valeu a pena? Pergunte-me daqui a mais 10 anos. Por enquanto, vivo com a certeza de que nunca mais serei subestimada ou ignorada. E às vezes, nas noites solitárias da minha casa silenciosa, me pergunto se não preferia voltar a ser a filha ingênua que acreditava que amor era suficiente. Mas aí me lembro da voz da minha mãe naquela ligação. Ninguém te quer aqui mesmo. E sei que não há volta. A Helena vingativa veio para ficar.